Então, prezados, tudo bem com vocês? A partir da nossa aula de hoje, a gente vai começar a dialogar sobre um novo conteúdo, as normas de contabilidade. Dentro das normas de contabilidade, tem um fundamento muito interessante que é importante que nós façamos uma abordagem no mesmo, que é a convergência contábil. Porque para a gente poder estudar as normas internacionais de contabilidade, a gente primeiro tem que entender esse conteúdo sobre convergência contábil, certo? Para que a gente possa entender sobre harmonização, padronização e, obviamente, convergência. Convergência contábil, como vocês estão percebendo, é o material da instituição, tem as minhas marcações. Eu vou enviar para vocês esse material, esse PDF dessa apostila que está com as minhas marcações, porque aí vocês poderão focar, perceber os conteúdos que foram discutidos nas aulas e poderão dar mais atenção a esses fundamentos que eu cito, e esses fundamentos estão todos marcados nessa apostila, certo? Porque vocês, querendo ou não, irão fazer uma prova no término do semestre, e essa prova vai cobrar esses conteúdos que eu estou apresentando logo, nessas nossas primeiras aulas. Então vamos lá. Convergência contábil. Relacionam-se três conceitos para entender o que significa harmonização contábil. Para que nós possamos entender o que é harmonização contábil, a gente tem que entender o que é convergência, convergência, padronização e, obviamente, a harmonização. Por exemplo, quando existem várias pessoas, ou como no caso da contabilidade, a mesma prática sendo realizada em diferentes países e lugares, pelos mais diferentes profissionais que fazem mais ou menos a mesma coisa, surge uma intenção ou necessidade de harmonizar, fazer com que todos sigam os mesmos códigos e significados. Em outras palavras, que todos falem a mesma língua. Como assim? Vamos imaginar, na área contábil, que diversos profissionais da mesma área, diversos contadores, fazem praticamente a mesma atividade, a mesma coisa, em diferentes países e lugares. Seria muito interessante que os meios com que essas atividades sejam realizadas, que elas sigam um padrão, o mesmo padrão contábil em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. Ou seja, a gente está buscando uma harmonização através de uma padronização, certo? É interessante, é por isso que surgem as normas internacionais. É justamente isso, visando o quê? Uma harmonização, uma padronização de processos de atividades contábeis. Aqui cita, entretanto, o que acontece quando esses profissionais empreendam regras e ou normas diferentes? Logo surge uma vontade de padronizar o trabalho, fazendo com que todos façam exatamente do mesmo jeito. Esse parágrafo é muito importante. É justamente isso que nós estamos discutindo aqui, a questão da convergência contábil, a harmonização. Ou seja, existe uma necessidade de padronização do trabalho. Ou seja, com que todos os profissionais da contabilidade façam exatamente do mesmo jeito. Um contador dos Estados Unidos elabore um balanço patrimonial ou qualquer outra atividade contábil da mesma forma que um contador no Brasil também realize, certo? A padronização nem sempre é fácil, mas é possível em muitos casos. Por exemplo, a ISO nos dá essa referência, reforça isso. A ISO é uma associação, uma organização internacional para a padronização, e ela realiza um excelente trabalho, certo? Existem várias ISOs, ISO 9001, enfim. Então, o que traz? Existe necessidade de órgãos, de organizações, de instituições que prezem pela padronização, certo? E isso também vai ocorrer na contabilidade. Futuramente, nas próximas aulas, a gente vai começar a entender quais são essas instituições contábeis, que vão regir, que vão administrar essa padronização, certo? Que delimita essa padronização. Temos como exemplo a produção de cabos telefônicos, por exemplo. Independentemente de uma fábrica estar no Paquistão ou na Argentina, deve-se aplicar as mesmas regras de qualidade, certo? Não deve haver influência do país
e ou da cultura do país. No entanto, em matéria contábil, não é possível dar esse tratamento. Há diversas influências na contabilidade. Portanto, o uso da palavra harmonizar, no sentido de padronizar, torna as coisas rigorosamente iguais, né? Não é razoável. Por exemplo, já quando a gente, num processo produtivo, existem situações que são diferentes dentro de um processo contábil, certo? Como aqui o material nos retrata, que, no entanto, em matéria contábil não é possível dar esse tratamento, porque em termos de atividades contábeis existem diversas influências na contabilidade, diversas influências, certo? E que nós vamos estudar essas influências que afetam, né, atividades contábeis, afetam a contabilidade, né? Mas o grande intuito desse conteúdo é retratar o quê? Que existe uma necessidade enorme de harmonização da contabilidade, de uma padronização. Ou seja, o que um contador lá na China elabora, um contador aqui no Brasil deveria elaborar da mesma forma, uma padronização em si. Essa que é o intuito desse assunto, desse fundamento. Mas nós, profissionais da área, temos que saber que existem várias influências que acabam afetando a contabilidade, certo? Que acabam afetando a contabilidade até de uma forma internacional. Por exemplo, nesse sentido, Ikuno et al. 2010 analisaram um trabalho de Nobles 1993, que propôs 17 fatores que causam diferenças contábeis internacionais. Ou seja, como foi citado anteriormente, existem muitas variáveis que vão influenciar na contabilidade internacional. Quais são essas variáveis que vão influenciar? Quais são esses fatores? Nesse material, o autor Ikuno, ele nos mostra 17 fatores que causam diferenças contábeis internacionais, certo? Então vamos analisar esses fatores. E os fatores são herança colonial, invasões, tributações, inflação, nível de educação, duração e tamanho da profissão contábil, estágio do desenvolvimento econômico, cultura, sistema legal, etc. Façam a leitura para vocês perceberem. Mas o grande objetivo aqui dessa abordagem é o seguinte: existe uma necessidade enorme de convergência da convergência contábil visando uma padronização. Porém, temos que saber que existem vários fatores que influenciam na contabilidade internacional. Por exemplo, alguns desses fatores estão sendo citados agora, acabaram de ser citados. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o grande objetivo da harmonização ele é enorme, ele é tremendo, ele é extremamente necessário. A padronização é extremamente necessária dentro da contabilidade, certo? Daí que vão surgir normas internacionais, devido a essa necessidade de padronização, essa necessidade de harmonização contábil, a harmonização da contabilidade. O parágrafo a seguir, que eu vou fazer a leitura, retrata um fundamento importante de ser discutido. Vamos fazer a leitura aqui. Há, no entanto, conforme relatam Ikuno et al. 2010, pesquisadores como Zarzeski, Ikuno, que é Apud Ikuno e J.D. Ilau. Esses pesquisadores eles contestam que os aspectos culturais são de fato tão importantes para as diferenças na contabilidade entre os diversos países. Existem pesquisadores da área da contabilidade que afirmam que os aspectos culturais eles contestam, eles não são a favor, eles acabam contestando que os aspectos culturais são de fato tão importantes para as diferenças na contabilidade entre os diversos países. Ou seja, esses pesquisadores não concordam. Eles não concordam que os aspectos culturais são responsáveis por diferenças tão gritantes na contabilidade entre os países. Por quê? Porque atualmente nós estamos vivendo em um mundo globalizado, certo? Num mundo globalizado, em que temos empresas multinacionais, certo? Então, essas empresas têm que ter essa certa adaptabilidade, certo? Mesmo com culturas diferentes, uma empresa não pode ter posturas diferentes no que condiz, no que tange a sua contabilidade. Por exemplo, eles lembram que muitas empresas atualmente
são multinacionais. E com isso, os aspectos culturais tendem a não ter muita importância, né? Aspectos como as forças de mercado e fatores institucionais seriam atualmente mais importantes, certo? Seriam atualmente mais importantes. Isso é fato. Então, existem pesquisadores na área da contabilidade que afirmam que os aspectos culturais não são tão relevantes para as diferenças entre processos contábeis de um país para o outro. Porque hoje nós vivemos em um mundo globalizado, né? E a globalização fez surgir empresas multinacionais, que pode ter, por exemplo, a sua sede, a sua matriz lá na Alemanha, mas tem várias filiais espalhadas ao redor do mundo. Então, a questão de abordar que a cultura daquele país, os costumes do país em si vão levar a uma diferença na contabilidade, isso não é mais justificativa, certo? Não é mais justificativa para isso, porque as empresas hoje são multinacionais, o mundo é globalizado em si. É por isso que como existe a globalização, surgiu a questão da globalização, a expansão das empresas, uma mesma empresa possui diversas filiais ao redor no mundo, aí que vem mais aquela necessidade da convergência contábil, da harmonização, da padronização. Esse é um exemplo, a globalização levou a essa necessidade, né? E é importante que vocês, da área da contabilidade, vocês futuros contadores, entendam isso. Consigo entender e associar, certo? Que a globalização leva a essa necessidade de convergência, leva a essa necessidade de padronização. É complicado você ter atividades contábeis lá na Alemanha, que ocorrem de uma forma, normas, regras, e outras diferentes no Brasil, no Chile, na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, certo? Em Portugal. É complicado, isso é bastante complicado. Por isso que leva a essa necessidade em si, né, da padronização. Aqui temos mais um parágrafo interessante e importante de ser discutido. Sob o conceito de convergência, as regras e ou procedimentos podem ser diferentes, respeitando a cultura, a língua, usos e costumes e ou legislação local, desde que o resultado final leve ao mesmo entendimento, ao mesmo objetivo. Ou seja, na questão da convergência contábil, tudo pode ser diferente, né? Procedimentos diferentes, respeitando cultura, língua, né, de países distintos, mas o entendimento, né, o entendimento contábil tem que ser o mesmo, tem que levar ao mesmo entendimento, e assim atingindo o mesmo objetivo. Certo? Essa é uma costura complexa de ser realizada. Como, por exemplo, fazer com que um contador árabe relate a sua contabilidade de forma que um contador asiático ou da América Central possa entender essa contabilidade, mesmo sabendo que as diferenças culturais influenciam os negócios, certo? Como a gente vai conseguir fazer isso? Buscando uma padronização, pessoal. Né? O contador, mesmo um contador árabe, né, elabora planilhas. O contador asiático da América Central tem condições de entender o que o contador árabe retrata, mesmo que tenha essa diferença, né, cultural, a língua, né, o alfabeto, existem sim, certo? Existe. Você pode fazer uma tradução, só que após a tradução, tudo que está retratado naquele documento, ele tem que estar com o mesmo padrão que um contador asiático iria elaborá-lo, né? Um contador da América Central iria elaborá-lo, certo? Idêntico, com os mesmos fundamentos, com as mesmas normas, certo? Então, esse parágrafo reforça novamente tudo que eu estou mencionando desde o início da aula, essa necessidade de padronização. Certo? A gente respeita a cultura, a gente respeita, né, as diferenças culturais, religiosas, a língua, mas o objetivo tem que ser alcançado. Ou seja, tem que ter o mesmo entendimento. O entendimento do contador árabe tem que ser o mesmo entendimento do contador asiático, tem que ser o mesmo entendimento do contador da América Central.
aqui nesse parágrafo a gente tem mais um reforço de tudo que foi mencionado aqui na aula, certo? Vamos fazer a leitura. Esse trabalho de convergência é exaustivo, no entanto, é válido porque consegue efetivamente trazer benefícios claros para os mercados e para o trabalho do próprio contador. É o que comentam Carvalho, Lemes e Costa, certo? É assim, a convergência dá muito trabalho, é exaustiva, porém tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Por exemplo, balanços de empresas em diversos países tinham que ser comparados quanto a margens, retornos, custos de oportunidade, estruturas patrimoniais e desempenhos. E havia, na verdade não havia, ainda existe, né? Enorme desperdício de tempo e dinheiro para entender as distintas normas contábeis nacionais e reconciliá-las para um padrão único. Ou seja, você perde muito tempo e dinheiro fazendo convergência, né? Por quê? Porque se um país faz de um jeito, o outro país faz de outro, enfim, né, isso vai dar um trabalho, certo? Isso vai dar um trabalho, porque você tem que convergir. Você tem que convergir para você poder ter um entendimento. E isso custa um enorme tempo, um enorme desperdício também de dinheiro, certo? Para entender as normas contábeis nacionais e reconciliá-las para um padrão único, certo? Isso deixará de ser obstáculo, né? Deixará de ser obstáculo e deixará de ser um custo a partir das IFRS. IFRS, tem gente que fala IFRS e IFRS, que são normas internacionais. A gente vai estudar mais sobre essas normas futuramente, né? As normas das empresas de países, né, que as adotarem já sairão na origem, né, em IFRS, e eventualmente o máximo que se exigirá será a tradução do idioma e não mais das práticas contábeis. Como assim, professor? Os países, as empresas, né, dos países que adotaram esse padrão, essa norma internacional, todos seguirão aquele padrão. Todos os países, né, todas as empresas dos países que acabam seguindo, né, essa norma internacional vão elaborar suas atividades, seus processos contábeis da mesma maneira. Então o único trabalho que vai dar mesmo é só a tradução da língua, né, certo? Você não vai ter que ficar convergindo, percebendo, entendendo, certo? Por que isso acontece? Porque os países agora estão seguindo o mesmo padrão, certo? Estão seguindo uma norma internacional. Aí todas as empresas daqueles países que seguem a IFRS, eles terão, né, vão elaborar as planilhas, vão elaborar os documentos da mesma maneira. É por isso que, como o texto cita, o único trabalho que vai dar vai ser de tradução, por causa da língua, que é diferente, né? Mas não vai existir uma necessidade de convergência, certo? Não vai, só mesmo de tradução. Isso é muito interessante. Posteriormente a gente vai estudar mais sobre, né, a IFRS. Isso é muito importante. Eu vou citar o que é a IFRS, quais são, né? Porque tem vários que são importantes e a gente vai estudar. Mas por enquanto, como vocês estão percebendo, né, a questão da associação da convergência, da harmonização e da padronização. A partir de agora, a gente vai discutir, né, estudar, dialogar sobre órgãos preocupados com a harmonização contábil. Quais são os órgãos internacionais, né, que se preocupam bastante com a harmonização contábil, que contribuíram, que reforçam, né, que acabaram sugerindo, né, essa harmonização contábil, né, apresentando a necessidade dessa harmonização, certo? É importante que a gente entenda quais são esses órgãos, né, e o que levaram a acreditar nessa necessidade de harmonização contábil. Apesar de ser óbvio, né, é um fundamento que é óbvio. A harmonização contábil, ela é algo que é escancarado a sua necessidade em si, certo? E os benefícios que a mesma pode trazer. Então, analisam-se a seguir os principais organismos internacionais que influenciam a formação das normas contábeis internacionais, ou seja, você vai
ter uma harmonização contábil, então você vai ter uma formação, né, você vai ter uma norma contábil internacional, certo? Por exemplo, o primeiro órgão que vai ser citado, a União Europeia, né? A União Europeia é um órgão que contribuiu, que influenciou na formação de normas contábeis internacionais, certo? A formação de uma comunidade europeia foi uma mudança inimaginável, e em se tratando de países que há séculos viviam em estado de guerra. Vocês sabem, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esses países formavam um ambiente de hostilidade tão forte que foram capazes de gerar os horrores como as duas guerras mundiais e o Holocausto. Por influência de políticos e figuras políticos importantes da época, como Winston Churchill, né, Jean Monnet, né, entre outros, alcançou-se o entendimento que não era inteligente continuar e manter um ambiente de hostilidade entre nações europeias. O ideal era que esses países se unissem, né, passassem a empreender um esforço comum em prol da melhoria de vida de suas populações. Aí vem a grande pergunta, mas como fazer isso? A solução encontrada foi a criação de um modelo político jamais visto na história da humanidade, em que os países abriram mão de parte de suas soberanias nacionais em prol de uma comunidade. O resultado foi um sucesso, né? Todos sabemos. O resultado foi um sucesso, né? Por mais que se critique a União Europeia, fortemente questionada durante a crise de 2008 a 2010 e crises de governança pública e financeira pipocando em países como Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha e Itália, a qualidade de vida nesses países é invejável, certo? Essa experiência da formação da União Europeia também teve seus reflexos na contabilidade, e mais do que isso, mostrou a possibilidade de adoção de normas comuns, não só entre países europeus, mas em todo o planeta. A União Europeia foi um dos organismos internacionais que ajudaram a tornar a interação das normas internacionais de contabilidade uma realidade por conta de sua missão natural, que é de tomar decisões para seus países membros. A União Europeia publicou a quarta diretiva, na qual tratava de contabilidade e do conceito de valor justo. Evidentemente que a União Europeia não é um órgão contábil, nós sabemos, é um bloco econômico, né? Como é, por exemplo, a IASB, né? A IASB é, né, um órgão contábil, que é mais ampla. Contudo, foi que está sendo atualmente uma das maiores incentivadoras da adoção das normas internacionais. Então vamos falar da União Europeia, né? Como foi apresentada a parte da leitura, nós sabemos que países europeus eles tinham uma grande rixa entre si, uma rixa histórica, uma disputa histórica. Portugal e Espanha, né, Itália, Alemanha, né, Inglaterra contra alemães, italianos, né, portugueses contra espanhóis, uma questão dali do Grécia, enfim. Nós sabemos historicamente que sempre no continente europeu sempre teve grandes conflitos entre eles, certo? Grandes conflitos. Só que chegou um momento que os seus líderes, em pleno, né, século XXI, no final do último século, no século XXI, o que acontece? Eles perceberam que isso era um total desperdício, brigar entre eles, certo? Então o que eles acabaram? E principalmente relacionado à economia. Foi percebido que se ocorresse uma união entre os principais países da Europa, que ambos iam crescer de forma significativa, e eu tenho uma economia muito sólida, né, uma economia forte. E eles, obviamente, acabaram acatando, criaram uma moeda única, o euro, e isso também facilitou muito, ó, como falei para vocês. As normas internacionais de contabilidade não são um padrão que tem que ser seguidos por todos. É isso parecido, assim, você pode relacionar a economia. Olha, a moeda todos os países que fazem parte do bloco econômico europeu, da União Europeia, eles utilizam a mesma moeda, que é o euro, ou seja, um padrão. Isso aí, tá vendo como tem uma relação? Um padrão também.
E dessa forma, a União Europeia, a partir da sua composição, formação, países membros, é óbvio que a questão são as empresas vinculadas a esse bloco, né? Essas empresas tinham que seguir regras contábeis também muito parecidas, né? Ou seja, uma padronização, ou seja, normas internacionais de contabilidade. Então nós podemos afirmar, sem medo, que a União Europeia foi um dos primeiros órgãos internacionais, né, que ajudaram na criação, na intenção, né, de implementação de normas internacionais de contabilidade, certo? Os países membros, né, desse bloco, eles seguem as mesmas normas contábeis. E países que, obviamente, têm relação comercial, né, questão de exportação e importação com esses países, tem uma relação econômica, uma relação comercial com países da União Europeia, obviamente que também irão aderir a essas mesmas normas para facilitar o trabalho, né, para trazer benefícios, reduzir a perda de tempo, perda de dinheiro, né, em termos de convergência, certo? Então, nós podemos falar sem medo que a União Europeia ela contribuiu muito para o reforço sobre normas internacionais de contabilidade, a implementação, criação de normas, né, reforçar as mesmas, certo? Então, na parte 2 da nossa aula, a gente vai falar sobre outros órgãos internacionais que contribuíram também, né, que contribuíram muito para as normas internacionais de contabilidade, certo? Façam suas anotações, é importante.